Diante de tudo isso que estava acontecendo, surgiram esses dois grupos aqui, ó, no Brasil. Na verdade, eles se fortaleceram. Um comandado por José Bonifácio, que queria que o príncipe, no caso Dom Pedro, tivesse mais poder, comandasse aí as outras províncias, certo? E o outro grupo, comandado aqui por Joaquim Gonçalves Ledo, que eu já falei sobre ele também no outro vídeo, onde ele defendia o seguinte, esse grupo. Eles defendiam que o poder legislativo, certo, deveria ter mais poder do que o poder executivo, que até então seria comandado aí pelo príncipe regente Dom Pedro. Eles também queriam que as eleições para deputado fossem diretas, tá? Que a população pudesse votar, pudesse escolher aí os deputados, tá? E o estreitamento das relações mercantis com Portugal. José Bonifácio, Ledo, certo? Contudo, como eu falei, as cortes portuguesas queriam de todo jeito que Dom Pedro regressasse para Portugal. E aí os decretos vindos de Lisboa não paravam. Em agosto de 1822, Dom Pedro resolveu fazer uma viagem a Santos, só lembrando o seguinte, que, embora Dom Pedro fosse casado, tá? Ele teve aí uma série de amantes, inclusive a principal delas, ou mais famosa, foi a Marquesa de Santos, que é a Domitila de Castro. Eles chegaram a trocar cartas, inclusive nas cartas, uma curiosidade para vocês, tá? Ele assinava como Demonão, tá? Então, né, ele foi a Santos, que era o lugar onde ela morava, enfim. E aí, o Rio de Janeiro ficou sob o poder aí, né, de Dona Leopoldina, com a ajuda de José Bonifácio. E aí, quando os decretos chegaram de Lisboa, exigindo o regresso imediato de Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, Dom Pedro estava em Santos. E aí os dois decidiram, certo, Dona Leopoldina e José Bonifácio, que o Brasil deveria se separar de Portugal. Tinha chegado o momento. E eles escreveram cartas, tá? Tanto Dona Leopoldina escreveu cartas, como também José Bonifácio, certo? E aí, no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro estava regressando aí de Santos, Dom Pedro recebeu as cartas de Dona Leopoldina, de José Bonifácio, juntamente com os decretos de Lisboa, e decidiu que iria permanecer no Brasil. Esse fato significava, gente, que a independência havia sido declarada. Então, esse acontecimento aqui, ele ficou muito famoso, tá? E ele é reconhecido por todos como o Grito do Ipiranga, que seria o tal do Independência ou Morte, que foi retratado nas pinturas de uma forma super heróica, mas que na prática não foi bem assim que aconteceu, né? Quando Dom Pedro ele voltava de Santos, ele não trajava uniformes galantes, possivelmente ele estava com mulas, não com cavalos, como mostra na pintura, e também não havia tanta gente assim, a comitiva dele era bem pequena. Então, assim, esses quadros, eles foram feitos posteriormente, tá? E foi assim, inclusive Pedro Américo é um dos que fizeram, é um dos autores, quer dizer, e assim, foi baseado na imaginação deles, tá? Não podemos confundir. Outra coisa, estava declarada a independência, só que isso não significa que a independência de fato se concretizou, vieram lutas, tá bom? Que a gente vai ver mais à frente. E socialmente a vida das pessoas não mudou em nada. A concentração fundiária foi mantida, certo? Direitos sociais, nenhum. E a escravidão também continuou. Até tem algumas charges, né, que ironizam isso, porque a independência de fato não trouxe nenhuma melhora significativa para as classes marginalizadas. Aqui vocês podem ver o processo de independência, certo? Dom Pedro ele foi coroado imperador do Brasil no dia 12 de outubro de 1822. Inclusive, para muita gente, né, inicialmente essa era a data da independência, o dia 12 de outubro, e não o dia 7 de setembro. Tá? Contudo, houveram diversas revoltas, inclusive a principal delas foi na Bahia. Os baianos, eles resistiram, tá? Eles só reconheceram a independência no dia 2 do 7, quando as tropas portuguesas foram finalmente derrotadas. Inclusive, até hoje, na Bahia, comemora-se essa data, o dia 2 de julho, como o dia da independência do Brasil, tá? E Portugal só reconheceu a independência mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, mas isso a gente vai ver melhor lá na frente, em outro vídeo.
É isso, tá, galerinha? Beijos. Assistam, vai ajudar vocês a entender mais ainda esse conteúdo. Cheiro!